Oi, boa tarde. Hoje a gente vai dar início ao nosso processo de recuperação final de língua estrangeira, né? No caso, a língua espanhola. E eu vou abordar com vocês os principais pontos que estão alancados na prova, né? Então, vai ser uma apresentação bem sucinta, né? Algo bem simples, assim, de fácil entendimento. Esses são os 3 pontos principais que estão na prova, né? Dentro da prova de espanhol de recuperação, né? Uma prova onde contém 10 questões, né, objetivas. Das 10 questões, eu tenho 4 questões que são interpretativas, então, que você tenha um certo cuidado ao ler o texto. Dentro do texto, você vai encontrar todas as suas respostas, né? Eu não coloquei aqui, mas vale a pena. Deixa eu só... Então, na verdade, eu tenho 4 pontos, né? Eu tenho a interpretação de texto, eu tenho o condicional, eu botei só condicional, mas você vai encontrar no livro como condicional simples. Eu coloquei o pretérito imperfeito e o uso do e y, que no espanhol, eles são o quê? Eles são conjunções. E eu vou explicar uma por uma, para que vocês tenham, assim, um norte maior, para que vocês possam realizar a avaliação de vocês. Então, eu tenho aqui, na interpretação de texto, né? Eu vou ter um texto, né? Um texto de fácil entendimento, um texto simples, um texto cuja leitura é prática, rápida e dinâmica. Então, vocês conseguem ali com facilidade encontrar as respostas para as questões que vêm logo em seguida. Logo depois, a gente vai frisar aqui no condicional simples. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que o verbo no condicional simples, ele expressa uma coisa, ó, ele expressa um desejo. Então, eu quero que fixe na cabecinha de vocês isso. Então, o verbo no condicional, ele expressa um desejo. Então, eu até brincava nas aulas passadas com vocês a seguinte temática. O que você faria se você ganhasse R$ 1 milhão? Aí eu vou botar todos os meus desejos em prática agora, ó. Ah, eu compraria isso, eu viajaria para aquilo. Por quê? Porque eu vou expressar os meus desejos. Que eu também brincava com vocês, que era o verbo do ia, né? Que é as maneiras mais simples de aprender o condicional. Né? Que é o verbo que expressa um desejo. Só um minutinho que eu tirei a apresentação para mim sem querer. Que é o verbo que expressa um desejo. E 2, que é o verbo do ia, né? Mas como assim o verbo do ia? A primeira coisa que eu preciso entender, para conjugar um verbo, eu preciso, primeiramente, saber os pronomes. Então, vamos aos pronomes. Eu, tu, ele, que pode ser ela e que pode ser usted, em espanhol, nós outros, vosotros, ellos, que pode ser ellas, e que pode ser ustedes, né? Então, eu tenho 6 pronomes, e eu vou conjugar o meu... Oi, Gabriele, seja bem-vinda à aula.
Você pode falar no chat com a tia, viu? Sem problema nenhum. Boa tarde, seja bem-vinda. A tia vai retomar aqui de novo, bem rapidinho, para que você possa acompanhar, tá? Sem problema, meu bem. O importante é que você conseguiu entrar a tempo. Eu nem tinha fixado a muitos tópicos, então você vai ver que dá para acompanhar, tá bom? A tia explicou um pouquinho sobre como vai ser a prova, né? A prova vai ser interpretativa e toda gramatical. Aí eu coloquei os 4 tópicos aí, ó. Você vai ver que tem mais 2 tópicos aqui embaixo, tá vendo? Ó? Aí a tia tá explicando por tópicos. O primeiro tópico é a interpretação textual. Vai ter um textozinho simples, dinâmico. Então, só cuidado na hora da leitura, né? Para não desviar a atenção. Às vezes, nem tudo. Eu costumo muito falar com vocês. Nem tudo que parece é. Então, às vezes, o que é óbvio demais não é a resposta, né? Então, eu tenho 4 perguntas de interpretação de texto e as outras 6 de gramática. E o primeiro tópico é o verbo no condicional simples. Aí eu coloquei, por que a senhora colocou esses 2 nomezinhos aqui entre parênteses? E eu vou até deixar esse nome desejo em negrito. Por quê? Porque é para que serve o verbo no condicional simples? Ele serve para isso, para expressar um desejo. Então, quando eu falo assim, ó, Gabi, o que você faria se você ganhasse uma viagem para Disney? Provavelmente a resposta seria: eu ficaria muito feliz. Porque você está realizando o desejo. Então, ó, o ficaria é o verbo do ia. E logo aqui embaixo, a tia já estava na parte de explicar a conjugação verbal, né? Porém, todavia, no entanto, antes de conjugar um verbo, eu preciso o quê? Eu preciso conhecer os pronomes, né? Então, eu tenho o eu, o tu, o ele, o ela e o te, o nós outros, o vós outros, o ellos, o ellas e os tedes. Então, eu vou começar aqui, conjugar com o verbo amar. Né? Como ficaria o amar no condicional sim? Não, eu vou botar o verbo viajar, porque geralmente é um verbo que dá para expressar mais desejo, né? Então, Joe viajaria, né? O que você faria se você ganhasse muito dinheiro? Eu viajaria. E se fosse tu viajarias? Ele, ela e os te viajaria. Nós outros viajaríamos. Vós outros viajariais. Ellas e os tedes. Opa, a tia escreveu errado. Viajariam com N, porque não existe M. Isso, viajaria também, ó. O eu e o ele, ela e os te, no espanhol, sempre conjuga da mesma forma. O eu, o ele, o ela e os te. Sempre da mesma forma. Sempre, 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 viu? São 2 verbos totalmente iguais, ó. Esse, Ctrl N, né, que é para ficar negrito para você ver, ó. São verbos que se conjugam totalmente iguais. Tia, se fosse... Ele vai dando... Se fosse com o verbo terminado em ER, então vou com o verbo vender, né? Jo venderia, tá ficando em negrito porque o do lado tá em negrito. Se fosse com o verbo terminado em IR, deixa eu só afastar aqui para ver se consegue ficar tudo aqui sem precisar fechar. Se fosse um verbo terminado em IR,
um verbo terminado em IR. Vivir. Viria. Então, ó, você percebe aqui que não tem distinção, ó. Ia no AR, ia no ER, ia no IR. São verbos que se conjugam da mesma forma. Aí você pode ir completando, ó. Opa. Venderias, viverias, viajaria, viveria. Vai da mesma forma que eu conjugo um, eu conjugo o outro. Quer dizer, a tia tá copiando o mesmo verbo. Porque eles têm a mesma terminação. Então, aqui, venderíamos, viveríamos. Venderiais, viviais. Viajari. Opa. Venderiam, viveriam. Então, esse ficou só desorganizado aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu sou meu perfeccionista. Pronto, agora sim. Se você perceber, ó, são verbos que têm a... Não, ele não é, assim, ele não é tão complicado. Ele é um verbo, eu costumo dizer que do espanhol ele é o verbo mais fácil. É tanto que ele vai, Gabi, ele vai se repetir lá no nono ano. No nono ano, acho que no segundo bimestre, você vê esse mesmo verbo. Às vezes assim, mas você vai ver ele de uma forma diferente, vai ver ele mais difícil. Não. A gente vê ele desse jeitinho aí. Ele é um verbo muito prático. É só você pensar em um desejo. Por exemplo, o que eu faria se eu visse um colega caindo na rua? Ah, tia, mas não é um desejo. Vai dizer que tu não sente desejo de rir. Eu acharia muita graça, eu riria bastante. Você vai conjugar sempre da mesma forma, ó. Ia, ias, iamos, iais e iam. Sempre vai ser da mesma forma. A tia pode passar para o próximo. Aí vai tirando print para você anotar, para você estudar, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha no verbo tido como pretérito imperfeito. A gente tem que lembrar que o verbo no imperfeito, no espanhol, ele se. Opa, a mesa está balançando. Os verbos no espanhol, que tem esse nome imperfeito, que geralmente são os verbos no pretérito, eles são assim porque eles têm duas conjugações, né? Eles têm o verbo haber, opa, não é esse, era esse, mais um verbo no infinitivo. Opa. Mais um verbo no particípio. O que é um verbo? Já tinha só tirar uma janelinha que fica aqui embaixo aparecendo para mim. Eu acho que para vocês não aparece, não, mas para mim aparece. O que é um verbo no particípio? Quando o verbo terminar em AR, eu boto ado. Quando o verbo terminar em ER, eu boto ido. Quando o verbo terminar em IR, eu também boto ido. Isso é um verbo no particípio. Aí, como é que fica isso? Amar vai ficar amado. Comer, opa, comer vai ficar comido. Vivi vai ficar vivido. A tia já aprendi a conjugar o verbo no pretérito imperfeito. Não. Você aprendeu 50% do pretérito imperfeito, porque você conseguiu saber o que é um verbo no particípio.
Agora, você precisa saber a conjugação do verbo haver. Aí a gente vai... Eu ia colar isso aqui, mas eu lembrei que não dá para colar, porque se eu colar, cola todos os verbos. Mas tem nada não, a tia apaga depois. Eu vou colar aqui só os pronomes para facilitar, né? Como sempre, para conjugar um verbo, eu preciso ter os pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente vai só apagar isso aqui, que isso aqui pertence ao condicional. Eu só colei para aproveitar os pronomes, tá bom? Tá dando para entender, Gabi? Pode fazer quantas perguntas você quiser no chat, viu? Sinta-se super à vontade. Ó, eu já aprendi 50%, né? Eu já aprendi o particípio. Agora eu vou aprender o verbo haver. Aí, assim, vamos aprender um dispositivo mnemônico para o verbo haver no pretérito perfeito. A gente vai brincar que ele é o verbo abrir e não haver. Você sabe que é o verbo haver, mas para que você consiga aprender, você vai associar ele ao verbo abrir. Tia, por quê? Porque ele vai ficar assim, ó. Eu abria, tu abrias, ele, ela e os te abria, nós outros abríamos, vós outros abriais, eles, elas, opa, eles, elas e os tedes abriam. Tia, mas isso aí é o verbo abrir? Não, é o verbo haver, que ele tem a conjugação de algo que já foi feito. Por exemplo, abria comido, ele comeu no passado. Então, a tradução de abria comido significa comeu, algo que já passou. Aí eu sempre falo, associa ao verbo abrir. Por quê? Porque vai ficar mais fixo na tua cabeça. Então, eu aprendi agora o verbo abrir. Então, eu vou colocar um verbo na frente no particípio. Então, pode ser comido, pode ser bebido, depende da frase. Pode ser trabalhado, pode ser comprado, pode ser muerto, que é um verbo irregular, pode ser vivido. Então, eu tenho o verbo AB, opa, não fica. Tem o verbo AB, ó, a gente está passando por sou, e eu tenho o verbo na frente no particípio. Em uma frase, ficaria muito. Ficaria como? Eu habría viajado hasta Paris. Se eu tivesse ganhado na Mega Sena, eu teria viajado até Paris. Gabi, essas são perguntas que equivalem à coordenação pedagógica, né? Eu acho assim que com a recuperação não tem como você repetir, até porque o conteúdo vai estar super fácil. Aí você diz assim, não, tia, mas só é verbo. Quando você for fazer a prova, quando você pegar a provinha para fazer, você vai ver assim, ó, realmente não é tão difícil. Então, assim, eu acredito que não tenha como você repetir, né? E a questão, assim, a, pode repetir, não é questão de poder, né? Perante a lei, você pode ficar com dependência, mas é muito mais interessante você conseguir passar na recuperação do que ficar com dependência. Passar de ano e ficar com dependência. Mas isso aí é coisa, como a tia falou para vocês, que cabe a coordenação de aluno e pedagógica falar com vocês depois, tá bom? Não cabe ao professor. Né? Dependência é ficar devendo a disciplina, que eu acho que nem no Fundamental 2 isso não pode acontecer. Realmente tem que passar na recuperação, ou ir para uma ré-ré, que cabe
Cabe ao Fundamental 2, sim, ter ré, entendeu? Então, assim, quanto a isso, você não deve se preocupar. Você deve focar agora em estudar os conteúdos. Por exemplo, esse material que a tia está passando, por exemplo, eu acabei de explicar, ó, se eu baixar aqui, vai ficar visível aí no teu telefone só o pretérito imperfeito. Então, já cabe a você tirar um print dessa parte. Por quê? Porque ele vai servir, para tu ter ideia, sobre o pretérito imperfeito, a tia colocou 3 questões. Tia, eu vou ter que conjugar? Não. Você vai ter que identificar. Então, não é tão difícil. Sobre o condicional, se eu não me engano, tem 2 questões também, viu? Sobre o condicional. Que também você percebeu que não, você mesmo colocou que também não achou que era um verbo tão difícil, né? E falta o último tópico, que é esse aqui, ó. O uso do e o uso. Opa, que não tá abaixando, baixou. E o uso do Y. Uma coisa que você precisa entender. Sempre. Opa, eu vou utilizar o Y. Quando você está vendo, você sempre vai utilizar o Y. Quando você pega um texto, desses textos que a tia passa, ou as músicas que a tia passa, não sempre tem lá no meio do texto, não aparece o Y? Aí você lê assim, ó, como se fosse o I no português. A menina ia andando e caiu, não é sempre assim? No espanhol, esse I, que é o nosso do texto, opa, ficou diferente. Nosso do texto, no espanhol, ele vai ser o Y. Sempre vai existir. Se você pegar o seu livro agora e folhear ele, você vai encontrar vários Ys. Eu vou dizer, usar a palavra perdido, mas eles não estão perdidos, eles estão lá para ligar uma frase à outra. Por exemplo, a menina ia andando, a menina caiu. Para não repetir o a menina, eu coloco o quê? A menina ia andando e caiu. Eu coloco esse izinho no meio, ó. Tá vendo? No espanhol, no lugar de colocar o e, caiu, eu coloco o y. Só que na língua espanhola, eu não posso repetir letras. Por quê? Porque na regra do espanhol dá uma coisinha chamada cacofonia, que é um som desagradável das letras. Mas para que vocês possam entender, para que fique mais fácil para você. Por que eu não posso repetir letra? O espanhol, ele fala rápido. Ele é meio que a Paula quando está agoniada. Então, se você está lendo um texto, se você é espanhola, se você está lendo um texto e tem um Y e um Y junto, você junta tudo e fala uma coisa só. Então, por isso, em alguns casos de textos, eu não vou colocar a letra. Opa, ficou errado, peraí. Eu não vou colocar a letra Y. O Y, ele vai para tudo. Mas quando eu não puder quando que eu não posso usar o Y, tia? Quando a minha palavra já começar com Y, quando a minha palavra começar com HI, ou quando a palavra começar com I. Por quê? Já imaginou, ó? Água, eu quero pedir água e gelo. Aí eu vou e coloco assim, ó, água e yellow. Quando o garçom for ler, ele vai ler assim, ó, água e yellow. Ele vai achar que a marca da água é yellow. Por quê? Porque eu tenho um Y e um HI próximo, e os dois têm o mesmo som. Então, nessa comparação aqui, cabe o quê? Cabe um E. Para que a pessoa, quando lê assim, ó, água e yellow. Deu para entender? Eu vou usar o Y. Eu vou usar o Y em tudo. Menos
Nu, I, H-I e I. Tia, e se fosse ao contrário? Se fosse hielo e água. Pronto, é a mesma regra do inglês. Aí você diz assim, tia, e aqui, ó? Então quer dizer que aqui eu tenho que pôr um E. Então, se eu trocar hielo e água, eu também deixo E. Com que letra começa a água? Não começa com A? Então, se é qualquer outra letra que não é o Y, o HI e o I, então eu posso botar o quê? O Y. Por quê? Porque eu uso Y em tudo, exceto quando já começa com I ou som de I. Deu para entender? Deu para entender, Gabi? Deixa a tia voltar aqui. A parte da interpretação de texto. Minha filha já entendeu, né? Vai ter 4 questõezinhas, e assim os demais também, que não estão assistindo a aula aqui, mas provavelmente vão pegar a aula do YouTube depois. Vão ter algumas questões sobre interpretação de texto. Leia o texto com calma. Não precisa de rapidez. Não precisa de, ai meu Deus, eu tenho que terminar. Pelo amor de Deus, leia com calma, que você acha todas as respostas no texto. Logo depois eu tenho o verbo no condicional. Entendam. Pelo amor de Deus, o que eu mais chamei atenção aqui, ó. O condicional, ele expressa um desejo. Quando eu falo assim, ó. Quando eu falo assim, eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Quando eu falo, me encantaria ir ao... Opa, me encantaria ir ao México. Nossa, eu gostaria muito de ir ao México. O que eu quero dizer com essa frase? Eu quero dizer que eu desejo muito conhecer o México. Então, o condicional, ele expressa um desejo. E, ao mesmo tempo, ele é o verbo do ia. Por quê? Eu viajaria, eu venderia, tu venderias, e assim sucessivamente. Pretérito imperfeito. Opa, ficou um pedaço lá em cima e um pedaço lá embaixo. Deixa eu ver como eu faço para tirar. Se eu fizer assim, sobe. Pronto. Como é que eu faço aqui com o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito é o verbo haber, que eu vou botar na minha cabeça, que ele é muito parecido com o verbo abrir. E o verbo no particípio: amar, amado, comer, comido, beber, bebido, e assim sucessivamente. E, por último, a utilização do e a utilização do y. O que eu, quanto estudante, preciso saber? Que em um texto, ou em uma frase, ou num joguinho assim, ó, de duplas de palavra, que é o caso da prova, eu sempre, em todas as letras do alfabeto, utilizarei o Y. Mas, se a minha palavrinha da frente, ela já começar com o Y, com o HI ou com o I, aí eu vou trocar pelo E, porque eu não posso repetir duas letras iguais. Tudo ok, Gabi? Ficou tudo claro? Você tem alguma pergunta sobre algum dos pontos? Tirou print de tudo? Ou quer que a tia bote alguma parte para você tirar? Não tem problema, meu amor. Se foi só por causa de um ponto. Tirou, pronto. Foi só por causa de um ponto, nós vamos recuperar ele agora nessa semana mesmo na recuperação. Não se preocupe, você vai ver que você vai passar de ano, viu? Você vai ver. Você viu que o conteúdo não tá difícil, né? É um conteúdo relativamente fácil. Você tem a interpretação de texto com 4 questões, que são super simples. Aí tem aí o do
do Y e do E, que é super fácil também. Tem as questões do condicional, que eu julgo ser o verbo mais fácil. E tem 3 questões sobre o pretérito perfeito, que apesar de ser um verbo que quando você olha e diz assim, nossa, eu não sei, é um verbo grande, eu acho que eu não vou saber e tal, você vai ver que não é um verbo difícil, viu? No mais, meu amor, deixa eu botar aqui não salvar, porque a tia copiou em cima do documento onde estava a avaliação, né? No mais, meu bem, é só isso, né? Como você não ficou com nenhuma dúvida, você agora vai esperar, não sei se você está nas outras disciplinas, mas você vai esperar pelo próximo professor. No mais, um cheiro bem grande, viu? Foque nos prints que você só nessa, pronto. Então, ótimo, olha que coisa boa, tá liberada, mulher, agora, e eu nem vou. A gente vai dar outras aulas ainda. Tchau, meu amor, beijos, viu? Fica com Deus.